Shalom, graça e paz. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus, Adonai, Hashem. Algumas pessoas me perguntam o que significa Hashem, significa o nome em hebraico, e tem o objetivo de substituir a pronúncia do nome de Adonai. Uma questão de temor e de respeito. Então, se muitas vezes nós vamos falar Adonai, Hashem, para que haja, ou Senhor, né? Para que haja a não pronúncia do nome de Deus em si. Bom, hoje eu gostaria de dar continuidade ao nosso tema sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Mas para que nós possamos conhecer o fim dos tempos, nós precisamos também conhecer o começo dos tempos. Então eu gostaria que os irmãos lessem comigo Bereshit, ou seja, Gênesis capítulo 6, do versículo 1 em diante. Com o passar do tempo, quando homens começaram a se multiplicar sobre a terra e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram mulheres para si todas as que escolheram. Adonai disse: meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram sexualmente com as filhas dos homens. E ela lhes geraram filhos, e esses eram os heróis antigos, homens de renome. Adonai viu que o povo sobre a terra era muito ímpio, e que todas as imaginações de coração deles pendiam sempre só para o mal. Adonai arrependeu-se de ter feito a humanidade sobre a terra, e isso afligiu o seu coração. Adonai disse: eliminarei de toda a terra a humanidade que criei, e não apenas os seres humanos, mas os animais, seres rastejantes e aves no ar, pois me arrependo de tê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos de Adonai. E aí vai essa história de Noé. Por que eu estou voltando nesse tempo, para que nós possamos entender o fim dos tempos? O que eu gostaria que os irmãos e irmãs atentassem aqui é que, primeiramente, existe até um assunto polêmico aqui, que é quem são os filhos de Deus que se encantaram pelas filhas do homem, né? Então, primeiro, a palavra filhos de Deus, Benai Elohim. Elohim normalmente é usado, via de regra, usado para se referir a Deus. Mas também nós temos a possibilidade de ser usado traduzido como poderosos. E isso poderia ser os filhos dos poderosos se encantaram pelas filhas dos homens, ou os próprios filhos de Deus, né? Como a gente vai encontrar em várias partes das Escrituras, se referindo aos mensageiros de Deus, né? aos seres que Deus criou, seres espirituais que Deus criou para serem o seu porta-voz, seus mensageiros para o seu povo escolhido. Bom, mesmo que a gente debata sobre isso, o importante aqui é que nós temos um ponto-chave. Primeiro é que há uma diferenciação óbvia entre filhos de Benai Elohim e filhos de Adão, né? Filhas de Adão. Adão é no sentido de humanidade. No hebraico está lá, Adão, as filhas de Adão. Não no sentido do nome daquele primeiro ser criado, Adão, mas no sentido de humanidade. Então, há duas classes aqui, os filhos de Deus e as filhas de Adão. E essa junção, o Midrash nos conta que foi tão fora, antinatural, que as mulheres chegavam a ter 6 filhos de uma vez, e os filhos já ficavam em pé, já em seguida que nasciam, e eles adquiriam um tamanho gigante. Por isso que a Bíblia também cita lá os Enaquins, os Refaíns, que são os descendentes dos gigantes, né? Os próprios gigantes. Golias era um dos gigantes. E existem outros textos nas Escrituras que vão abordar essa questão dos gigantes. De qualquer forma, o resultado disso é terrível, né? Nós temos ali, em Jó 21:4, ele diz assim:
Contudo, para Deus, eles, né, os ímpios, dizem: deixa-nos em paz, nós não queremos conhecer os teus caminhos. E quem é Shaddai para que o sirvamos? E o que ganharemos se orarmos a ele? Está lá em Jó 21, 14. E ele está se referindo aqui aos ímpios que viviam naquela época. É bom lembrar que Jó é um livro antiquíssimo. Ele está ali colocado perto de Salmos na sua Bíblia, mas ele provavelmente anterior até os escritos ali de Moisés. Ele retrata uma época muito antiga. Então ele está ali retratando a época dos próprios ímpios sobre a terra e não exatamente aquele momento histórico ali de Gênesis 6, mas ele tem uma narrativa ali de como eram os ímpios. Então os ímpios, eles não queriam conhecer a Deus, eles não queriam orar a Deus, eles não queriam buscar nem temer a Deus. Então isso já caracteriza uma impiedade. Mas vamos lá. O Rabino Meir, ele diz que os filhos de Caim, eles andavam nus, eles eram perversos, eles tinham relações sexuais em forma de orgias, inclusive dentro da própria família, com mãe, com filhos, a descendência de Caim, né? Ele fala sobre isso. Então, para retratar o grau de impiedade que tem ali. Um outro rabi, Roshua ben Korah, ele diz que os mensageiros, né, esses Benai Elohim, né, esses mensageiros, eles são como chamas, né? Está lá no Salmo 104. Fazes dos ventos teus mensageiros e das chamas ardentes teus servos. Então ele está citando, ele está dizendo que os mensageiros, eles eram seres diferentes de nós. Então eles não poderiam ser esses seres em forma de chamas, né, totalmente diferente dos nossos seres espirituais, corpos espirituais, se relacionar com mulheres humanas, né? Então o que eles, o Midrash interpreta? De que havia, no momento que eles desceram à terra e foram caídos na terra, né? Os Nefilim são os caídos na terra, nós entendemos que eles perderam essa forma, esse corpo natural, e passaram a ter um corpo espiritual, um corpo natural, um corpo terreno. Eles começaram a se identificar então com esse corpo da humanidade. Contudo, mantinham, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse termo, na sua genética em si, algo de maravilhoso, de glorioso, de grandioso, porque eram seres diferentes. Por isso que eles produziam gigantes e eram conhecidos como os valentes, os heróis da antiguidade, porque eles eram fortes, né? A mitologia mostra, conta várias narrativas, há lendas sobre várias narrativas dos gigantes que enfrentavam todo mundo e sem medo, destemido, e os homens tinham medo. Nós temos ali Davi enfrentando Golias e todo Israel recuado com medo de Golias, né? Em Números 13, 33, quando os espias vão lá espiar a terra, eles dizem assim: vimos os Nefilins, os descendentes de Anak, procedente de Nefilim, nós nos sentimos como gafanhotos diante deles, e eles nos viam exatamente assim, né? Então, para dar uma escala de tamanho, né? Quando os espias chegaram lá, viram os descendentes de Nefilins, eles eram gigantes e nós éramos como gafanhotos. Não era um ser de 2,5 metros em 3 metros, era alguma coisa maior ainda, né? Para eles se sentirem como gafanhotos, né? E em Jó 38:7, nós temos que quando as estrelas da manhã cantavam, juntas, todos os filhos de Deus cantavam de alegria, né? Então, quando as estrelas da manhã cantavam, os filhos de Deus cantavam de alegria. Então, a ideia ali é Benai Elohim. Então, eu estou só fazendo um gancho com o texto que nós lemos de primeiro ali, para que a gente possa entender que provavelmente há seres realmente gloriosos ali e que perderam essa glória por causa da sua impiedade, né? Quando nós temos lá que esses filhos, Benai Elohim, os filhos de Deus se envolveram com esses homens, e toda essa descendência passou a ser maldita, ímpia, né? Um afastamento de Deus, né? O Nefilim é caído, né? A ideia de se perdeu, caiu dessa glória de Deus, da graça de Deus, né?
Hashem, né, Adonai, ele diz que ele se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. E isso também diz o texto ali que ele se angustiou no coração. Isso foi uma tristeza para Adonai. E ele vê essa impiedade reinante sobre a terra, né? Mas o texto fala também que Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus. Então veja, não é que o Noé era gracioso, é a história da salvação pela graça. Adonai olhou para Noé e com um olhar de graça, ele viu que Noé era um homem, dentro dessa sociedade, ele era um homem íntegro, reto, e ele não era ímpio como essa descendência que estava ali. E aí, por ter achado graça diante de Deus, Deus o salva, né? Na arca, junto com a sua família e com representantes dos animais, porque Deus também viu, de alguma forma, Deus viu que também os animais daquela época estavam corrompidos e resolve destruí-los. Né? Nós não sabemos o que Deus viu naqueles animais que estavam corrompidos, mas o texto diz isso. Não só a humanidade, mas os animais também estavam corrompidos. E aí nós temos o quê? A destruição iminente da humanidade, né? Desses animais, mas Deus preserva um grupo. É mais ou menos um retrato do que vai acontecer num futuro glorioso, quando a humanidade vai ser destruída, a terra vai ser destruída, mas Deus vai preservar um grande grupo que são os remidos, né? Aqueles que perseveraram na fé, na confiança, em viver uma fé verdadeira. É importante entender que no hebraico, emuná, que é a tradução de fé, é diferente muito do que a gente vê como fé por aí. Tiago expressa muito bem isso: mostra-me a tua fé e eu mostro as minhas obras. Para o judaísmo, fé é um conjunto de declaração de confiança em Adonai, mas também é um conjunto de atitudes que demonstram ser aquela pessoa que declara sua fé em Adonai, alguém que realmente teme a Deus. Então é um conjunto de obediência às mitzvot, obediência aos mandamentos de Deus. Ninguém está livre de obedecer os mandamentos de Deus por causa da graça. A graça nos salvou porque nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos por obediência plena aos mandamentos. Mas nós não estamos desimpedidos legalmente de obedecer a Torá, a palavra de Deus, né? Bom, mas é o seguinte: então a humanidade está toda destruída, está toda decaída, toda perversa, né? E todos os seres se corromperam, de alguma forma até os animais se corromperam. Aí o fim, diz assim, o fim de toda a carne se aproxima de mim, diz Adonai. O fim de toda a carne se aproxima de mim, né? Essa expressão, fim de toda a carne, em hebraico é ketz, kol, basar, né? Que a gente vai ver lá em Apocalipse também, é dito que o número de homem, né, o 666, e é interessante que Ketz, Kol, Basar, em hebraico, na numerologia, na contagem numérica das letras em hebraico, fecha 666, né, um fim de toda a carne. Então muitos no judaísmo, eles defendem que o fim de toda a carne é um ser, né? É um ser espiritual que está ali para cumprir uma missão de destruição. Por isso que diz assim, o fim de toda a carne está próximo de mim, né? Há uma proximidade. Tanto podemos entender que o dia da destruição se aproxima, como poderia ser alguém, né, um ser que tem a missão de destruição, que está perto de Deus para cumprir então aquele veredito ali. Mas uma das perguntas interessantes é: por que Deus destruiu a terra com dilúvio, né? No Midrash, diz que os ímpios e esses gigantes, essa descendência caída, eles debocharam, eles sabiam que já havia o intento de Deus de inundar a terra para fazer uma limpeza, e eles debocharam. Eles chegaram a dizer: olha, as águas da inundação estarão abaixo dos nossos pés, né? As águas do fundo não sequer vão molhar os nossos pés, não vai nos cobrir. A ideia é assim: pode inundar, que nós somos tão grandes e gloriosos que a água jamais vai nos cobrir, e a água que ele está dizendo que vai vir de fundo também vai só molhar os nossos pés. Então a inundação passa a ser mais do que uma inundação, passa a ser um dilúvio.
É como se dissesse, vocês acham que a inundação não vai destruir vocês, né? Porque vocês são agigantados. Então vou mandar muita água que cobriu até o Monte Ararat, né? A ideia seria um decreto de juízo divino para confrontar essa declaração desses ímpios, né? Todas as fontes da profundeza foram rompidas no 17º dia do calendário do dilúvio, né? E as janelas do céu foram abertas. Então havia algo de baixo e algo de cima, né? Águas de baixo e águas de cima inundando a terra. A palavra lá para profundezas pode ser exatamente o fundo dos oceanos, né? O fundo da terra. Mas também dentro do Midrash há uma possibilidade de ser lava, né? Porque a lava então teria destruído totalmente essa criação da época, né? Transformado em cinzas, e as águas limparam essa terra. De qualquer forma, o pano de fundo que eu quero chegar aqui é que a humanidade estava num grau de impiedade que não tinha interesse em Deus, não tinha desejo de conhecer Adonai, não tinha interesse de adorá-lo, de conversar com ele, de orar a ele, e ainda vivia na prática da injustiça. A palavra cheia de violência, a palavra hebraica Hamas, pode ser inclusive traduzida como roubo, mas pode ser muito mais do que o roubo de propriedade. A palavra roubo ali pode ser no sentido de roubo do tempo, ou seja, por isso que Deus diminui o tempo também. A ideia no hebraico pode ser que Deus deu um tempo para todos nós, não para nós vivermos para nós mesmos, mas usar esse tempo para nós vivermos para Deus, para Adonai. Então no momento que eu uso esse tempo para mim, de maneira ainda por cima errada, e não uso para Deus, estou roubando o tempo de Deus. A palavra Hamas pode ter esse sentido, né? De um roubo que Deus deu para nós. Então, a humanidade tinha tempo, mas estava usando o tempo para si mesmo, para o seu egoísmo, para a sua vaidade, para a sua sensação de poder, e não para glorificar a Adonai, né? A nossa missão é nós vivemos para glorificar Adonai. Então esse é o pano de fundo da humanidade naquela época. A impiedade é grande. Não está parecendo um pouco com os nossos dias, né? Ainda que eu diga que a gente está vivendo um rascunho dos dias finais, né? Um esboço desses dias finais, mas hoje nós temos exatamente isso, né? Uma perversão da humanidade, a falta de interesse em Adonai, o não desejo de conhecer a sua palavra, o não desejo de se aproximar dele. Por isso eu insisto com você, meu irmão, minha irmã, dedique diariamente um tempo para ele, né? No judaísmo são 3 momentos que o judeu para, né? Tanto o judeu messiânico, né? O judeu nazareno, aquele que crê em Yeshua como o Messias que já veio, como o judaísmo ortodoxo, né? Eles param 3 momentos, né? O Shacharit, a Minha e também o Avrit, né? São 3 períodos do dia que se para se ler as Escrituras e se devotar a Deus. Você tem tirado tempo para Deus? Fica aí mais um pano de fundo das Escrituras para nós entendermos então o juízo final. Deus, Adonai, te abençoe e te guarde. Amém? Até mais.